Bom dia, doutores, bom dia, doutoras. Sejam todos bem-vindos à nossa casa para debater, para discutir sobre o PJE na prática, manipulação de arquivos. O nosso palestrante, Dr. Carlos Rocha Lima de Toledo Neto, ele é advogado militante há mais de 25 anos, consultor. Ele preside a Comissão de Direito de Informática da UAB de Santana, professor de graduação e pós-graduação das faculdades Legale. Ele é professor especialista em Direito da Informática, membro efetivo do Fórum de Processo Eletrônico, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo. Dr. Carlos Rocha Lima de Toledo Neto, ele está na estrada junto comigo há mais de 4 anos, falando de processo eletrônico. Além de advogado militante, ele é um pesquisador do processo eletrônico e, além de pesquisador e investigador, ele também usa todas essas tecnologias. Então, aproveitem a oportunidade para conversar com ele sobre isso. Nós agradecemos a promoção do Departamento de Cultura e Eventos da Ordem, dirigida pelo Dr. Humberto Luiz Borges Durso, e ao Dr. Marcos da Costa, o presidente da OAB de São Paulo, que também há muitos anos ele fomenta essa nossa caminhada para levar o processo eletrônico, facilitar o entendimento do processo eletrônico junto aos nossos colegas advogados do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos e aproveitem a palestra. Como a Sabina falou, nós trabalhamos e lecionamos em algumas faculdades e até por conta dessa atividade de ensino, por essa questão acadêmica, foi criado um site que vai ajudá-los no processo eletrônico. www.processoeletroniconobrasil.com.br. É um site bastante visitado, tem todos os programas, sistemas, legislação, doutrina, jurisprudência, vídeos passo a passo, tudo que vocês precisam para trabalhar com o processo eletrônico, tá? Tem meu e-mail um pouco abaixo, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem entrar em contato também, a gente responde, não há problema nenhum, tá? Recolhe o boleto, a gente responde. Brincadeira, pessoal, pode mandar pergunta, que a gente responde sem problema nenhum, o que tiver ao nosso alcance, a gente ajuda. Só que nós, doutores, vocês têm, às vezes, alguns problemas, vocês nos procuram, às vezes, com questões pontuais de processo civil. Nós até podemos lecionar processo civil porque é a nossa formação acadêmica, mas nós tratamos de processo eletrônico. Então, às vezes, há uma confusão de algumas questões processuais com questões de suporte eletrônico do meio eletrônico do processo dito eletrônico, tá? Tem nosso e-mail, se vocês precisarem, podem entrar em contato, não há problema nenhum, tá? O site é bem completo, tem bastante informações. Nós fazemos parte, eu e a doutora Sabina, fazemos parte de um grupo seleto, um grupo que é fechado, de alguns desembargadores, juízes, promotores e advogados que tratam especificamente do processo eletrônico. E nós trocamos informações todos os dias. Então, todas as coisas que acontecem no país, de uma maneira geral, são trazidas para a discussão desse grupo de desembargadores, advogados, e a gente trata entre nós e depois a gente acaba expondo isso ao público de uma maneira geral, em aulas ou sites ou coisas do tipo. Então, se vocês acompanharem no site, dá bem para vocês acompanharem. O processo eletrônico, em 2013 e 2014, foi basicamente o boom. 2013 foi o turbilhão, que foi a entrada efetiva dos meios eletrônicos nesse suporte eletrônico. Então, hoje, vocês estão passando uma fase mais de tranquilidade. Vocês encontraram hoje o processo eletrônico, já trabalham basicamente com esse processo eletrônico e tem uma tranquilidade maior. Virá um novo furacão. Isso deve acontecer dentro de 1-2 anos com a unificação do sistema, tá? Hoje vocês têm vários sistemas ao longo do país e esses sistemas divergem de uns de outros. O Juizado Especial Federal, STF, STJ, Projude do Paraná e do Pará, ESAD do Mato Grosso, Amazonas, Bahia e São Paulo, Santa Catarina, e vocês têm o PJE. Então, esse primeiro turbilhão passou. Agora virá um novo turbilhão em breve, dentro de 1-2 anos, que será a unificação. O Conselho Superior da Justiça, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, já determinou que há necessidade dessa unificação. Então, um novo furacão virá
quando o ESAGE deixar de sumir. Vai sumir, ele vai desaparecer e vai ser substituído pelo PJE. Tá? Não se esqueçam que processo eletrônico, eu preciso fazer essa dicotomia, principalmente em relação ao seu trabalho. Não se esqueçam que processo eletrônico é quando eu tenho todas as funcionalidades do processo eletrônico. Eu tenho o suporte no meio eletrônico e eu tenho o envio exclusivamente de petições pelo meio eletrônico. Cuidado, porque existem ainda no Brasil processos que têm suporte eletrônico, mas o peticionamento pode ser físico ou eletrônico. E existe o processo físico papel que admite o peticionamento eletrônico. Então, cuidado, porque nenhuma dessas alternativas é processo eletrônico. Processo eletrônico é quando eu tenho efetivamente o suporte do processo no meio eletrônico e eu tenho a transmissão das petições no meio eletrônico. Tá? Cuidado, porque o seu trabalho trata de forma diferente isso. Vocês têm peticionamento eletrônico para qualquer tipo de processo no seu trabalho hoje. Tá? Necessariamente não é um processo eletrônico. Ele admite que o peticionamento seja feito de forma eletrônica, mesmo para processos físicos que são no suporte material papel. Tá? Lei do processo eletrônico, essa daí, 2006, 11.419. Acho que vocês devem dar uma lidazinha de vez em quando. Não é extensa, é pequena, mas é ela que trata todo e qualquer aspecto do processo eletrônico. Está disciplinada na Lei 11.419 de 2006. Tá? Se vocês, por curiosidade, eu estou vendo muita gente jovem, não quer dizer que, provavelmente muitos devem estar estudando ainda faculdade, tal. Se vocês tiverem interesse, no site do processo eletrônico que eu indiquei para vocês, tem a origem legislativa, todas as leis até chegarem a 11.419. Tá? Toda essa evolução legislativa para vocês alcançarem a lei do processo eletrônico. Justiça do Trabalho, essa é a Bíblia do seu trabalho. Conselho Superior do seu Trabalho, essas duas resoluções, a de 2012 e a de 2014. Como não fala especificamente que a de 2014 revogou a de 2012, eu acho que vocês devem utilizar as duas e darem uma olhada nas duas. E tem essa resolução do TST de 2013. Tá? Tudo que trata de processo eletrônico no seu trabalho está disciplinado nessas resoluções, especificamente na de número 136 de 2014. Então, tudo que vocês precisarem do processo eletrônico, vocês vão poder obter nessas resoluções. Doutores, não achem que o processo eletrônico é uma coisa simples. Não acreditem que é uma situação tranquila, que é uma situação do simples clique de um computador. Ah, aqui é facinho, é só fazer a petição, dar o clique e enviar a petição. Doutores, o processo eletrônico é muito mais do que isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aconteceu no final do ano passado. Tem uma moça, uma advogada, a doutora Andréia. Ela foi minha aluna em 2 ou 3 cursos. E hoje ela está trabalhando comigo, está fazendo alguns processos comigo. Me procurou e nós estamos fazendo algumas coisas em conjunto. Ela foi fazer uma audiência trabalhista eletrônica. São Paulo. Não estou falando de outro estado. Aqui, estado de São Paulo, cidade de São Paulo. Quando ela foi fazer a audiência, ela me trouxe, ela estava pela reclamada, e ela me trouxe a inicial, eu olhei com ela a inicial através do sistema eletrônico, olhei os documentos, e conversamos mais ou menos do que ela ia fazer na contestação. Tudo bem. Só que eu alertei a ela. Falei, olha, tá vendo aqui, Andréia, são 2 advogados que estão na procuração desse processo trabalhista. E eu estou vendo aqui que quem distribuiu era um advogado homem. Eu não lembro o nome agora. Falei, esse advogado homem é o que distribuiu, ele automaticamente está habilitado no processo. As capacidades do processo eletrônico, credenciamento, habilitação e capacidade postulatória. Falei, ele está habilitado automaticamente. Veja que essa advogada aqui que está na procuração, eu duvido que ela tenha feito a habilitação dela. E ela vai chegar na audiência com a maior cara de pau. Você cria problema na hora da audiência. Dito e feito. Começou a audiência, quem foi fazer a audiência era essa advogada que estava na procuração. Começou aquela coisa, a juíza perguntou, tem acordo, não tem acordo? Não, não tem acordo. Aí a Andréia falou, olha, excelência, primeiramente eu queria esclarecer que ela não pode estar aqui, não pode participar dos atos. Como assim? Não, ela não está habilitada. Aí a juíza perguntou para ela, a senhora está habilitada? Não, eu tenho procuração. Ter procuração não quer dizer que está habilitado. Habilitação é uma coisa, credenciamento é outra e capacidade postulatória é outra. E elas não se misturam necessariamente.
E não elas se completam, mas não se misturam necessariamente. A juíza falou, mas a senhora tá ou não tá? Ah, eu não sei, eu acho que eu tô, tenho procuração. A juíza, pera um pouquinho que eu mesmo vou ver. A juíza abriu o sistema, olhou, a senhora não está habilitada. A senhora, por favor, tem que sair da mesa. Como é que é? A senhora tem que sair da mesa, a senhora não pode participar da audiência. A reclamante vai ficar sozinha. Não, mas como é que é isso? Aquela puta discussão. A juíza já falou, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar, eu vou pedir para a segurança subir, vou pedir para a senhora sair da sala. Aliás, eu não quero mais que a senhora fique na sala. A senhora, por favor, saia da sala e fique olhando pela janela. E ela teve que sair e não pôde participar dessa audiência. Essa audiência se desenvolveu, instrução e julgamento, sem a participação da advogada da reclamante. Aí a reclamante reclamou, não, mas pô, mas... Aí a juíza respondeu para a reclamante, a sua advogada deixou de fazer o que era determinado em lei. Eu não posso fazer nada, a culpa é da sua advogada, não minha. A advogada da parte contrária só está exercendo o direito que ela tem processual de exigir que todos que participam estejam habilitados. Então imagine se você está numa situação dessa. Se você se encontra numa situação dessa, em que você não pode participar de uma audiência, porque você esqueceu de se habilitar. Então tomem cuidado com esse tipo de coisa, tá? Como eu falei para vocês, está prevista a padronização, tudo terá que ser PJE em breve. O Tribunal de Justiça de São Paulo está arrastando isso e está tentando empurrar com a barriga, mas outros estados já mudaram, como o estado de Minas Gerais, que no meio do ano passado optou acabar com o Projude e mudar para o PJE. Então todos os sistemas terão que ser PJE, tá? Vamos necessariamente entrar na parte prática. Vocês vão trabalhar hoje com arquivos eletrônicos. Isso daqui acabou. Essa tecnologia analógica de mais de 3.000 anos, papel acabou. Não vai ser mais utilizado o papel. Vai ser usada uma tecnologia de pouco mais de 100 anos, conhecida como arquivos eletrônicos. Esses arquivos eletrônicos é que vão representar as peças processuais. Procurações iniciais, contratos, CTPS, dissídios coletivos, todo e qualquer documento terá que ser convertido a um arquivo eletrônico e você vai fazer uso desse arquivo eletrônico. Doutores, existem vários tipos de arquivos eletrônicos, tá? Se vocês olharem essas fotos, vocês não vão ver diferença. A mente humana não vê diferença da foto do lado esquerdo para a foto do lado direito. A imagem se forma no cérebro humano da mesma forma, tanto na esquerda como na direita. A resolução é a mesma. Só que o computador sabe que são arquivos diferentes de tamanhos diferentes. Formatos diferentes, tamanhos diferentes, aplicações diferentes. Dentro do computador existem os mais diferentes tipos de arquivos, formatos, aplicações. Isso tornou-se um problema ao processo eletrônico que exigiu uma padronização. Foram adotados arquivos específicos para trabalhar com o processo eletrônico. Vocês hoje estão acostumados a trabalhar no ESAGE apenas com um único tipo de arquivo eletrônico, porém no PJE vocês trabalham já com 2 tipos de arquivos e já há previsão na resolução de mais 2 que devem entrar em breve em funcionamento. Então o PJE ele também ele é bem mais complicado. Eu poderia dizer para vocês aqui, qual que é o melhor peticionamento? Para mim, o STF-STJ. Peticionamento eletrônico melhor para mim é esse. Qual que é a melhor visualização? Para mim, o ESAGE, Tribunal de Justiça de São Paulo. Qual que é o mais chato, mais desgastante? PJE. É o que mais exige de vocês, é o mais complicado, é o que mais demora. Qual que é o pior de todos? Em questão de poluição, de visual, de situações complicadoras, é o Projude. E talvez o mais desleal com vocês é o Juizado Especial Federal. Então, não adianta a gente ficar aqui, olha, eu gosto desse, eu gosto daquele outro. Não adianta porque tudo vai ser para o PJE. O que vai ser adotado é o PJE. E o PJE é muito mais complexo do que é o ESAGE. Uma distribuição no ESAGE leva em torno de 5 minutos, 6 minutos, cronometrados. O PJE você não faz uma distribuição em menos de 25 minutos. Porque exige muito mais de vocês. Vem a ciência ficta, a intimação vai ser pelo modelo eletrônico, não vai haver mais publicação no Diário Oficial, isso já está definido na lei. Então o PJE ele é um pouco mais chato, um pouco mais complicado. E para começar por essa parte dos arquivos, porque o ESAGE trabalha com um único tipo de arquivo.
Já o PJE já trabalha com 2 atualmente e vão entrar em funcionamento mais 2. Então ele vai trabalhar com 4 tipos de arquivos, tá? Vocês vão trabalhar de uma maneira geral, vocês podem dividir em 2 tipos de instrumentos, vamos dizer assim. Petições e os documentos propriamente ditos. Vocês vão ter as petições que vocês vão trabalhar e os documentos que vocês vão juntar. Uma regra básica, documentos, todos eles terão que ser em PDF. Portable Document Format criado pela Adobe. Tá? PDF. Chama-se Portable Document Format. Tá? Ou se vocês quiserem guardar, profissional do direito fudido. Assim vocês guardam, que é PDF. Tá? PDF é para todo e qualquer tipo de documento. Vou juntar uma CTPS, vou juntar uma... Doutores, vamos fazer o seguinte, eu estou falando sobre o PJE. O PJE já foi adotado por alguns tribunais de justiça do país. Alguns já adotaram. E alguns, inclusive o de Minas Gerais. Mas eu estou abordando aqui o PJE da Justiça do Trabalho. Então, quando eu estiver falando, eu estou falando o PJE Justiça do Trabalho. Eu não estou falando outro. Eu não estou falando de justiça comum. Eu estou falando de Justiça do Trabalho. Então, os documentos no PJE, todos serão dirigidos em formato PDF. As petições, vocês vão escolher 2 sistemas. Ou faz em PDF, ou faz em HTML. Tá? As petições vocês vão poder fazer dessa forma. As petições podem ser feitas ou todas em PDF, ou em HTML. E os documentos todos em PDF. O sistema foi criado para funcionar da seguinte forma. Não é obrigatório. Era obrigatório até metade do ano passado. A partir do metade do ano passado, deixou de ser obrigatório. Mas ele foi criado para trabalhar da seguinte forma. Todos os documentos PDF. Inicial e contestação HTML. E as demais manifestações processuais, demais petições PDF. É assim que deve funcionar. Mas se quiser fazer tudo em PDF, as petições pode. Ou se quiser fazer tudo em HTML, pode. Hoje é facultativa a escolha, tá? Diagramação. Quando vocês estiverem trabalhando com os arquivos de petições, tanto para transformar em HTML ou para transformar em PDF, vocês devem usar uma padronização no seu editor de texto. Isso é obrigatório? Não, é apenas uma sugestão para que vocês possam trabalhar de uma forma mais tranquila, para que possa haver espaço para o lançamento do certificado digital e para que tudo que está na petição seja visível, para que não se perca partes da petição, para que não se perca pedaços dessa petição e para que possa ser visível. Doutores, o juiz no PJE ele pode aumentar em 400 vezes o tamanho do arquivo, mas eu não sei se ele vai parar e fazer isso. Um juiz do trabalho cuida de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 processos. Fica difícil ele parar processo por processo e ficar aumentando a visualização. Então se torna difícil isso. Vocês precisam ter, talvez, ajudar com que o seu processo seja melhor visualizado, seja melhor preparado e enviado, tá bom? Eu falo isso há muito tempo e o Tribunal de Justiça acabou adotando como uma campanha. Mas eu acho que vocês devem se prender a esse tipo de coisa. Inicial, eu acho que vocês devem ficar em torno de 10 folhas. Mesmo porque mais do que 60 folhas, 70 folhas no HTML, você não consegue fazer. Você está limitado ali a 60, 70, 80 folhas, dependendo do tamanho do que você está escrevendo. Então, eu acho que vocês devem se limitar a um tamanho de 10 folhas, mais ou menos. E petições intermediárias, que não iniciais e contestações, eu acho que vocês devem se prender a algo em torno de 10 folhas, de 20 folhas. Por quê? Porque vai fazer com que o seu processo seja mais direto, seja mais rápido. Doutores, o processo eletrônico exige um dinamismo diferente. Está mudando a forma redacional, está mudando uma série de coisas que são necessárias. E deixando para trás coisas que passaram a ser desnecessárias. Tá? Então, eu acho que vocês devem começar a trabalhar de uma forma mais atualizada, mais condizente com o processo eletrônico. Essa redação que foi criada quando a máquina de escrever surgiu, foi criado por um advogado no interior, e isso se proliferou e é usado até hoje. Excelentíssimo senhor juiz de direito, processo número tal,
deixa espaço para despachar. Fulano de tal, nos autos da ação tal, vem respeitosamente, pede deferimento. Essa redação foi criada quando a máquina de escrever surgiu e o processo deixou de ser manuscrito e passou a ser datilografado. Foi uma exigência daquele sistema quando foi criado. Hoje, para que eu vou colocar processo número tal? Para que eu vou colocar talvez o nome das partes? Talvez hoje, quando eu faço petições no Projude, normalmente do Paraná, eu simplesmente coloco Juiz de Direito e venho e faço o pedido direto. Não há mais necessidade de processo número... Primeiro, não precisa mais de espaço para despacho. Não existe mais despacho. Despacho no processo eletrônico, despacho agora só no centro espírita. Não existe mais no processo. Processo físico não admite mais despacho. Então, não precisa de espaço por despacho. Segundo, não existe mais protocolo integrado. Acabou o protocolo integrado. Como acabou o protocolo integrado, eu não preciso colocar mais vara, número tal, processo, número tal. Está indo para o processo certo. A não ser que você protocole no lugar errado, que é uma outra situação. Mas se você estiver enviando para o processo certo, você não precisa botar o número do processo, vara tal. Você pode simplificar e fazer com que essa petição seja mais direta. Então, essas coisas vão mudar efetivamente. Tá? Vocês podem, com os documentos, utilizarem 2 caminhos diferentes. O mais longo e o mais rápido e acertado. Você pode digitalizar esses arquivos eletrônicos, vocês vão precisar de um scanner de bandeja de preferência. Tem que ser scanner de bandeja, não pode ser scanner portátil nem de mesa. E esse scanner tem que ser um pouco mais potente. Justiça do Trabalho, a quantidade de documentos é muito grande. Então, aquele scanner que serve para o ESAGE, para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é 400, 300, 400 reais, quebra o galho. O seu trabalho não adianta. Ele vai durar 1 ano, 6 meses e quebra. Porque a quantidade de documento a ser digitalizado é muito grande. Uma execução no Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui no Fórum Central, tem 4 documentos. Tem 4 arquivos, vamos dizer assim. A petição inicial, a procuração, o cheque e a guiadari. Agora, uma reclamação trabalhista não tem menos do que 40, 50, 100 documentos. Então, exige um scanner um pouco mais potente. Tá? Vocês podem digitalizar em qualquer formato de imagem e depois converter para o PDF, com programas específicos de PDF. Ou podem já digitalizar em PDF. Eu acho que é o ideal para vocês. Vocês já digitalizam diretamente em PDF. Na Justiça do Trabalho, no PJE, você pode usar essas resoluções. Se você usar essas resoluções, você não vai criar um arquivo grande e não vai perder resolução. Não serve para Justiça Comum. Justiça do Trabalho. E você deve escolher o tipo do papel, o tamanho do papel que você está digitalizando e quais são os formatos desses documentos que você vai digitalizar, preto e branco, colorido, aquelas fichas de ponto, verde musgo, aquilo para digitalizar é o fim do mundo. Então, se você usar uma escala de cinza, você consegue digitalizar com mais tranquilidade. Tá? O que eu estou falando é isto aqui. Ó. Eu entro na minha ferramenta do meu scanner, vou lá em configurações do arquivo e eu posso escolher escala de cinza, preto e branco, colorido, assim por diante. Tamanho, resolução, 100, 200. As resoluções começam em 72 dpi e vão até 6.000 dpi. Quanto maior, melhor a imagem, mais pontos por polegada quadrada, melhor a imagem. Melhora a resolução, mas aumenta o tamanho do arquivo. Então, vocês têm que encontrar um equilíbrio em que esse arquivo fique visível sem perder resolução. O pior de todos é o Juizado Especial Federal, que exige de vocês um arquivo com página menor que 100 KB. Isso é o fim do mundo. Para fazer, precisa ser bom, precisa conhecer. Senão, você não consegue fazer. Os demais é bem tranquilo para trabalhar. Tá? Cuidado, doutores, que o que eu estou mostrando aqui é o meu programa de scanner. Porque eu já fiz palestras, cursos, que o advogado me ligou, não, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não estou achando aquele quadrinho da Panasonic. Não vai achar, amigo. Eu não sei qual que é o teu scanner, o meu é o Panasonic. Não sei qual que é o seu. Você precisa ver no seu programa de digitalização esses padrões que você pode mudar. Tá bom? Arquivos.
vocês podem encontrar arquivos de programas que vão ajudá-los a transformar esses arquivos eletrônicos, a vocês poderem manipular esses arquivos eletrônicos. Vários são programas, não precisa pegar nenhum pago, não precisa comprar nenhum. Se você for ao Juizado Especial Federal, ele indica um programa para vocês comprarem, que na Saraiva, software bandeja, vai custar 300, 400 reais. Na internet, então, acho que é 500, 600 pau. Doutores, não precisa. Todos os arquivos livres que existem na internet disponibilizam programas que podem ser utilizados para manipular esses arquivos. Só toma cuidado de onde você baixa esses arquivos. Porque esses arquivos, eles são gratuitos, mas nada é de graça. Ninguém faz nada para ninguém de graça. Alguma coisa se paga. Não existe almoço de graça. Eu costumo dizer que nem só a mulher dorme com você de graça. Alguma coisa ela está esperando. Fidelidade, amor, carinho, atenção. Mas ninguém faz nada de graça, doutores. Então, cuidado quando vocês baixam esses arquivos, porque esses arquivos podem vir com adwares, com alguma coisa que vai complicar a vida do seu computador. Uma vez um advogado pediu para mim, me dá uma ajuda a configurar os meus programas, o meu computador parece louco. Então, 250 mil adwares instalados. O RAW, uma vez instalado no teu computador, você precisa fazer programas específicos para arrancar. Às vezes você precisa zerar a máquina para poder arrancar um programa desse, um adware desse. Esse advogado, você estava fazendo a petição assim, aparecia um gatinho, atravessava assim, dava tchau. Coisas desse tipo. Vem propaganda, abre faixa do lado direito. É tudo que ele foi instalando. O cara pode instalar? Pode. Instala, vai instalando. Só que, doutores, vocês precisam ter computador para trabalhar, não para fazer outras coisas, tá? Alguns sites que são limpos, que vocês podem baixar esses arquivos, tá? Doutores, a gravidade de tudo isso. Mas eu mando o arquivo de qualquer jeito, mando de qualquer forma, tá valendo, o juiz vai receber. Tá aqui, ó. Sentença proferida em primeiro grau, PJE, os arquivos estavam de ponta cabeça, de lado, sem resolução, a juíza julgou extinto. Falou que ela não tem tempo para perder tempo, cuidando de virar arquivos, examinar processos onde não há... inclusive, isso aqui deu uma confusão, porque o advogado, acho que recém-formado, achou que pode reclamar, que pode... de certa forma, mas é que ele foi deselegante. E ele, na sequência, ele faz uma petição, em sentido de embargos, onde o que ele menos chama ela de vagabunda. Falar, você não quer trabalhar, por isso que você dá esse tipo de sentença. Uma conduta absolutamente inapropriada, mesmo porque ele também foi defeituoso no envio desses arquivos. Os arquivos estariam em ponta cabeça, ou coisa do tipo. Mas, de certa forma, o reclamo dele, de certa forma, tem razão, porque os sistemas também não estão aprimorados. E há uma série de... Comigo nunca aconteceu isso, mas existem pessoas que falam que enviam um arquivo, mandam o arquivo da forma correta e ele aparece lá de ponta cabeça. Isso também não existe, doutores, mas precisa tomar muito cuidado com o envio desses arquivos. Vocês precisam tomar cuidado, porque vocês às vezes confundem problemas processuais com problemas eletrônicos. Num curso em Santana, 4, 5 dias pela Escola Superior, um advogado começou, porque eu mandei os arquivos não foram, uma metade foi, outra metade não foi. Falei, não tem, doutores, é impossível isso acontecer. Tecnicamente é impossível acontecer. Não dá para eu enviar uma petição e o arquivo não ir junto. Ou vai tudo ou não vai nada. Eu falei, me traz o número do processo amanhã. Você me traz? Me traz o número, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada. Aí entrei no número do processo, doutor, não foi isso. O senhor distribuiu o processo e o juiz não está dizendo que o senhor não mandou os documentos, ele está pedindo uma certidão atualizada de propriedade. Não é que o senhor não enviou o documento. Eu não tinha entendido. O senhor não entendeu nada, pelo jeito. Então, tomem cuidado. Um outro advogado, nesse mesmo curso, virou para mim e falou assim, não, mas eu achei um absurdo. Por quê? Não, porque eu e uma colega, nós promovemos uma ação e ela fez o recurso e o juiz não admitiu o recurso dela porque eu que fiz a inicial. Falei, mas ela tem procuração? Tem. Falei, doutor, isso não pode acontecer. Não, foi isso. Ele negou o recurso porque ela não assinou, porque ela não fez a inicial. Doutor, me traz o número do processo. Trouxe. No dia seguinte, eu abri o número do processo. Doutor, o senhor está lendo aqui o que aconteceu? Não entendi bem, né? O senhor não entendeu nada. Deixa eu explicar para o senhor o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, o senhor fez a inicial e ela está na procuração. Mas o senhor viu que faz 20 dias que ela renunciou os poderes dela?
e depois de 30 dias que ela tinha renunciado, ela entrou com recurso, ela não tem mais poderes, não tem nada a ver com o processo eletrônico, tem a ver com o processo civil. Então não pode haver essa confusão, às vezes, que se cria. Tá? Vocês precisam trabalhar, precisam aprender 4 exercícios básicos para trabalhar com o processo eletrônico. Se aprender a fazer essas 4 coisas, você trabalha com o processo eletrônico. Primeiro, conversão. Converter um arquivo de qualquer formato em PDF. Segundo exercício, junção ou divisão. Eu tenho vários arquivos PDF, quero transformar num só. Eu tenho um, quero transformar em vários. Terceiro exercício, manipulação dentro do arquivo PDF. Ele tem 5 páginas, eu quero tirar uma, quero tirar a terceira, quero colocar uma entre a terceira e a quarta. E o quarto exercício é a diminuição do tamanho do arquivo PDF. Esses são os 4 exercícios básicos que você precisa. Não sei se vocês sabem, doutores, existem tribunais ao longo do país. E vocês têm que se acostumar a procurar nesses outros tribunais auxílio à sua atividade profissional. Não é só o Tribunal de Justiça de São Paulo que existe. Vários tribunais existem e disponibilizam muitas ferramentas de forma gratuita. O Tribunal de Justiça, a Justiça Federal de Santa Catarina disponibiliza online ferramentas de conversão, junção e divisão de PDF. Você pode fazer tudo de forma online sem instalar o programa no seu computador. Tá? Outros sites que são gratuitos, o smallpdf.com, ele também faz todos esses exercícios que eu passei para vocês de forma gratuita, de forma online, sem haver a necessidade de instalação dos programas. Tá? PJE. Tem limite de tamanho de arquivo? Tem limite de tamanho de arquivo. Tem limite de soma? Não. Tem limite de página? Não. Tribunal de Justiça de São Paulo tem limite de página, tamanho e arquivo. STF, STJ tem limite de tamanho de arquivo e de soma. Juizado Especial Federal tem limite de soma, de tamanho geral e de folha. PJE só tem limite de tamanho. Não tem limite de página e nem tem limite de soma. O meu limite é 1.5 MB do arquivo. Vocês vão trabalhar com uma ordem de grandeza, começa em bit, byte, kbyte e vai subindo, terabyte até infinito. O que interessa para vocês é kbyte e megabyte. Essa é a unidade de grandeza. O resto é bobagem. No site do processo eletrônico tem até uma tabela e tem calculador online para vocês fazerem a conversão. Vocês vão trabalhar com kbytes e megabytes. Megabytes são 1000 kbytes. E é assim que você vai trabalhar. Então eu posso mandar quantos arquivos eu quiser de até 1.5 MB. Se eu quiser mandar 1000 arquivos de 1.5 MB, eu mando. Eu só não posso mandar um arquivo de 1.6 MB, mas 1.5 eu posso. Eu posso mandar um arquivo que tem 300 KB por página, 5 páginas, 1.5? Posso. Eu posso mandar 2 de 750? Posso. 2 páginas com 750 cada uma? Pode. Eu não tenho limite de página, só tenho limite de tamanho de arquivo, tá? Os recordes são esses. Rio de Janeiro, 6.000 arquivos. Bahia, 10.000 arquivos. E Pernambuco, hoje, é o recorde com 22.000 arquivos, tá? Num processo trabalhista, tá? Rapidamente, só para que vocês não se percam, e aí nós vamos começar os exercícios práticos. Como eu falei para vocês, o seu trabalho é diferente das demais, porque ela permite o peticionamento para qualquer tipo de processo, seja físico ou seja eletrônico, tá? Existem diferentes tipos de peticionamento eletrônico, para processo eletrônico propriamente dito e para processo que é físico, papel. Acho que o seu trabalho admite isso. E acho que o seu trabalho de São Paulo, TRT2, trabalha com 3 sistemas de peticionamento eletrônico: SysDoc, EDOC e PJE. O TRT15 só trabalha com EDOC e PJE. Por quê? Porque os sistemas são criados assim. Primeiro ele cria o SysDoc, depois ele cria o EDOC, depois ele cria o PJE. Aí um dia ele some com o SysDoc, um dia ele some com o EDOC e vai ficar só PJE. É essa a ordem de criação e de desinstalação, de desligamento, tá? Então hoje você tem no TRT2 SysDoc, EDOC e PJE, tá?
Os 3 estão em funcionamento, tá? SysDoc é um peticionamento eletrônico para um processo de primeiro grau, processo físico-papel, facultativo. Eu devo usar o Internet Explorer para o envio desses arquivos. Eu posso usar login, senha ou certificado digital. E eu estou limitado a um lote de 2 MB de envio de arquivos. E o arquivo tem que ser único, uma coisa só. Petição e documentos tem que estar num arquivo só, não podem estar separados, tá? EDOC é um peticionamento eletrônico para um processo físico em segunda instância. Em algumas situações é facultativo, em algumas situações é obrigatório. Eu só posso usar certificado digital. Ao contrário do SysDoc, eu posso usar login, posso usar senha ou certificado digital. No EDOC eu só posso usar certificado digital. Devo usar o Internet Explorer. Estou limitado a um lote de 2 MB de envio de arquivos no total. E os arquivos aqui têm que ser criados de forma separada. Petição tem que ser um arquivo e documento tem que ser outro arquivo. Completamente diferente do SysDoc, tá? E o PJE é o obrigatório, não posso adotar, não posso fazer de outra forma que não o obrigatório PJE, é o do processo eletrônico. Só posso usar o navegador Mozilla Firefox. Estou limitado a um tamanho de arquivo de 1.5 MB e os arquivos têm que ser divididos. Petição é um arquivo, documento é outro arquivo, tá? Mais ou menos é isso. Eu sei que daqui 5 minutos esqueceram tudo. Leva um tempo, mas se vocês quiserem, quem quiser, manda um e-mail para nós que eu envio o painel do peticionamento. É um painel onde tudo isso que eu passei para vocês está delineado num quadro, cada um, SysDoc, EDOC, PJE, para que vocês possam trabalhar com tranquilidade. Tem até as resoluções de cada um para trabalhar. Então, se quiser, eu envio, manda... Olha, eu assisti palestra tal. Doutores, não é assim. Manda um e-mail, bom dia, eu quero o arquivo da palestra. Que palestra? Que arquivo? Assisti a palestra da sede, eu quero o arquivo do painel das petições do seu trabalho. Que eu envio, não tem problema nenhum, tá? Vamos lá para os arquivos, fazer os exercícios para que vocês possam trabalhar, tá? Meu e-mail se vocês precisarem de alguma coisa. Conversão de arquivos, normalmente a gente indica trabalhar apenas com um tipo de programa. Tem diversos, PDF 24, PDF Sun, tem vários programas que fazem essa conversão. Na minha humilde opinião, para mim o melhor é o PDF Creator. Para mim, disparado é o melhor de todos, mais fácil de trabalhar, mais fácil de instalar, mais fácil de usar e assim por diante. Uma vez ele instalado no seu computador, ele vai aparecer para você como se fosse uma impressora. Por quê? Porque ele emula um ambiente de impressora para poder fazer essa conversão. Se vocês olharem aqui, ó, tem impressora HP, impressora Panasonic, tem aqui a PDF Creator instalado, tá? Vocês vão trabalhar com uma petição modelo que vocês estão acostumados. Olha lá, um recurso ordinário da Justiça do Trabalho. Tá lá. Como vocês estão acostumados? Interposição, razões de recurso, papapá, Justiça do Trabalho, recurso ordinário, pelo amor de Deus, aceita meu recurso, modifica que eu perdi tudo, aquelas coisas. Vocês estão absolutamente acostumados a fazer, tá? Vejam que é uma petição que tem mais ou menos 27 folhas. Ou seja, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, porque eu falei para ficar em 20 folhas. Mas tudo bem, são 27 folhas, tá? 27 páginas, tá? Ela está feita em Word, arquivo doc, e eu vou converter esse arquivo ao PDF. Se eu utilizar o PDF Creator, eu venho aqui, imprimir, escolho aqui o PDF Creator, dou um OK. Ele vai processar essa impressora. Aqui ele está perguntando se eu quero baixar a versão nova do software. Não precisa, não há necessidade. Se você quiser baixar, tem um ditado que fala que não se deve trocar um amor antigo por um amor novo. Então fique com o programa antigo, que é melhor. Tá? Ele vai criar essa janela de trabalho. Eu vou poder salvar e vou escolher onde eu quero salvar. Eu vou chamar de Creator para vocês saberem que veio do Creator, tá? Então eu tenho aqui a versão em doc e tenho aqui a versão feita pelo Creator.
Eu tenho a versão em doc original e a versão em PDF criada pelo creator, tá? Ou seja, já pronta para ser protocolada se eu quiser, tá? Agora, existem alguns programas, inclusive o Office, quando mais moderno, 2007 para cá, ele permite que você mesmo converta através do próprio Word. Então eu venho aqui, PDF, e vou converter a minha petição doc diretamente em PDF através do Word. E vou chamar de Word para vocês saberem que veio do Word, tá? Também cria uma petição PDF, cria o arquivo PDF da mesma forma, tá? Tá aqui, ó, absolutamente visível. Isso nem é 100%, tá? O 100% é isso, ó. Absolutamente visível, tá? Só que olha o detalhe, doutores, como vocês podem se meter numa confusão desnecessária quando você não utiliza as ferramentas adequadas. Então eu tenho aqui a versão em doc, a versão criada pelo Creator e a versão criada pelo Word. Na versão doc, eu tenho um arquivo com 141 KB. Pelo Creator, eu tenho um arquivo com 209 KB. Meu limite é 1.5. Agora, olha o tamanho daquela que foi criada pelo Word. 851. Então, dependendo do caminho que você escolhe para fazer essa conversão de arquivos, pode tornar uma petição absolutamente impossível de ser enviada. Então, vocês devem sempre utilizar ferramentas adequadas. Ferramentas que vão lhe proporcionar arquivos melhores, com um tamanho pequeno, sem perda de resolução. Por isso que eu aconselho a usar o Creator e não usar outras formas de ferramenta. Tá? Então, conversão é isso. Tá? Outro complicador que vocês encontram. Foto. Para vocês, foto é um problema muito sério. Esse arquivo de fotos está em PDF, já está apto para ser juntado. Ele tem 118 KB. Ele está com menos de 10% do meu tamanho obrigatório. Vamos ver se a gente perdeu alguma coisa nessa imagem. Está aqui, ó, absolutamente visível. 3 fotos do carro, mostra a batida, mostra os arranhões. São 3 fotos coloridas com 109 KB. Não tem grande dificuldade. É só aprender a fazer arquivos pequenos sem perder resolução. Quando você abre no seu painel de controle o seu peticionamento para fazer a inicial e inserir os documentos, é permitido que vocês utilizem 2 tipos de sistemas, ou HTML ou o sistema do PDF. Eu acho particularmente que deve ser feito no HTML, porque os juízes esperam que seja feito no HTML. Se escolher fazer no PDF, você tem que clicar num quadrinho onde você vai estar assumindo a responsabilidade de que aquele arquivo está sendo enviado em PDF, no sentido A. E isso aí é exatamente isso. É uma coisa completamente diferente que vocês me perguntaram. Agora, doutores, precisa tomar muito cuidado com isso. Vocês são advogados, acho que a maioria são advogados, ou serão advogados. Felizmente ou infelizmente, as coisas são digeridas de cima para baixo. E todo o sistema eletrônico é baseado nesse tipo de coisa. De que você assume o risco da coisa ser feita da forma correta. Não é mais o serventuário que forma o processo. É vocês que formam o processo. Isso está ligado diretamente a um negócio chamado dever processual, está estabelecido, é uma das formas de atuação do processo civil. Existe ônus processual e existe dever processual. Eles chegaram à conclusão que a manipulação do processo eletrônico é dever processual, não ônus processual. Tá? Bom, vamos para uma outra foto. Vamos supor que essa foto aqui é interessante para vocês. Tá? Ou mesmo esta, ou mesmo essa. São fotos pesadas, tá? Se nós vermos aqui, primeiro, ela não está em PDF.
Ela está em JPEG. E ela está com 451 KB. São 4. 4 vezes 4, 16 dá 1.6. Já não poderia enviar. O ideal é que você faça as 4 fotos em PDF e que as 4 estejam no mesmo arquivo, uma na sequência da outra. Então eu vou fazer para vocês entenderem mais ou menos. Eu venho aqui, imprimir, escolho o Creator, eu posso até manipular essa imagem aqui do jeito que eu quiser. Venho aqui em imprimir, vai abrir o quadro, vou chamar de 01. Vou na segunda e vou fazer a mesma coisa, tá? Vou fazer só com 2, mas eu poderia fazer com as 4 sem problema nenhum, tá? Primeira situação, ó, aqui ela está em JPEG, com 451 KB. Aqui ela já está em PDF. Com quanto? 19.5 KB. Ficou grande, perdeu resolução? Não, é a mesma foto. Não mudou nada. Criei um arquivo pequeno, sem perder resolução, sem problema nenhum. Agora, como é que eu faço para juntar esses arquivos? Já que eles estão separados. Eu venho aqui com outro programa chamado Split. Escolho esses 2 arquivos. Vejo aqui a ordem que eu quero. Misturar. Fotos. Salvar. Pronto, criei um arquivo atrás do outro. Sem dificuldade nenhuma. Tá bom? Vamos lá, fazer outros exercícios. Um advogado colega entrou com uma ação de acidente do trabalho. Aquele filão que é maravilhoso. Ação de acidente do trabalho, ação de indenização no seu trabalho e ação de as verbas rescisórias na trabalhista. Então você tem, quando você pega um cliente desse, você tem um ramo de 3 atuações que você pode ter. Ação de acidente do trabalho, ação de indenização trabalhista, reclamação trabalhista pela indenização do acidente do trabalho, e você tem ainda as verbas rescisórias e, eventualmente, até período de estabilidade, reintegração, pagamento de período. Então, vamos supor que eu entrei com uma ação civil, uma ação de acidente do trabalho, tá? E eu enviei para o advogado que vai fazer a trabalhista todas as peças que eu baixei, tudo numa peça só. Então, é um arquivo com todas as peças processuais, ó, a inicial, procuração, carteira do trabalho, mas eu quero só, vamos dizer, esta daqui, ó. Vamos pensar então nessas duas aqui, ó. Ou não, eu quero essa 12 e eu quero essa aqui, essa 14. Eu só quero essas duas. Então eu venho aqui, PDF 24. É um bom programa, o PDF 24. Ele tem 2 versões, tem uma versão paga e uma gratuita. Não precisa adquirir a paga, basta adquirir a gratuita, tá? É um programa que funciona muito bem, apesar de ter sido criado em Portugal, mas funciona muito bem. Você só tem que trabalhar com aquele tipo de nomenclatura português, fichário em vez de arquivo e tal. Mas funciona muito bem. Então eu venho aqui, ó, extrair páginas de um PDF. Abro o arquivo. Tá? Eu posso selecionar todas, ou eu posso selecionar aqui página por página. Mas vamos supor que eu quero a 12. E outra, doutores, ao clicar, ó, eu visualizo ela do lado esquerdo. Tá? Eu posso visualizar para ver se é aquilo que eu quero, ó. Aí eu cliquei na 17, eu quero a 17 também. Tá?
Então eu vou selecionar. Selecionei a 12, a 14 e a 17. A 12, a 14 e a 17. Vamos complicar um pouquinho mais agora. Você é procurado por uma moça. Ah, doutor, sabe como é que é? A coisa está complicada lá na empresa, eu não quero continuar lá. Eu falo, mas por quê? Não, sabe o que é? O cara está me assediando sexualmente e a coisa está complicada, eu não estou afim de ficar lá e tal. Aí a primeira coisa que você pergunta para ela, o que é? Você quer aderir a esse plano de carreira ou você não aceita? Não, não aceito. Então você fala para ela, então faça um boletim de ocorrência, faz um boletim de ocorrência para vocês poderem promover uma ação trabalhista, tá? Então você pede, ela vai na delegacia de polícia, faz um boletim de ocorrência e manda esse arquivo eletrônico para vocês do boletim de ocorrência. Só que ela mandou zipado. Zipado é um arquivo que é condensado para que ele se torne um pouco menor para que o envio fique mais fácil. Então o primeiro exercício que você precisa fazer é tirar do zip. Então está aqui, ó, é um arquivo que está zipado, abri o arquivo e achei 3 páginas. Tá? Então está aqui, ó, já separei. Vamos olhar que páginas são essas. São páginas de um boletim de ocorrência. Primeira, segunda e terceira. Tá? Primeiro problema que eu tenho está em JPEG. Segundo problema que eu tenho, 650 KB por página. Então, primeira coisa, eu tenho que transformar de JPEG para PDF. Cada um dos 3. Preciso uni-los. Não é ideal vocês mandarem um arquivo BO1, BO2, BO3. Não. Mandar um arquivo só, onde boletim de ocorrência, onde tem todas as folhas uma atrás da outra. E terceiro, o meu problema do tamanho. 6 × 3, 18, é 1.8, o meu limite é 1.5. Então, o que eu posso fazer? Eu venho com o split, escolho os arquivos de imagem, é PDF? Não, é imagem, então eu preciso substituir. Quer ver? Ó, ele já não aparece. Aí vem aqui, ó, imagem. Tá aqui os 3. Ao clicar, eu posso visualizar aqui do lado direito, ó. E eu posso colocar na ordem que eu quiser, ó. Eu ponho na ordem que eu quiser. Misturo. Então, o que ele vai fazer aqui para mim? Ele vai transformar de JPEG em PDF e já vai transformar tudo num arquivo só. Pronto. Aqui, ó. 1, 2, 3. Na sequência. Sem problema nenhum. Tá? E aí eu venho aqui com o PDF Compressor. Por quê? Qual que é o tamanho dele? 1.8. Nem por decreto, nem por milagre vai. Porque o meu limite é 1.5. Então eu venho aqui, escolho o arquivo, escolho máxima compressão, dou um nome de BO, que é outro nome, e crio esse arquivo aqui, que tem 1.28. Perdeu resolução? Não. Dá para enviar? Dá. Tá bom? Vocês conseguem fazer tudo isso sozinhos? Jamais. Mas nunca. Nem na outra encarnação. Doutor, precisa aprender a trabalhar. Se vocês não aprenderem a trabalhar esses arquivos, fica difícil. Tem 2 alternativas. Ou contrata alguém para fazer. Que eu acho pior. Porque você está gastando. E além de gastar, o cara pode perceber a importância que ele tem nesse processo eletrônico. E começar a cobrar mais. Ou pior, eu já vi secretária, eu já fiz curso, eu já tive o prazer de fazer cursos com ela em outras cidades, que a gente chegou lá, uma confusão na porta, você falou, mas o que está acontecendo aí? Não, doutor, sabe o que é? No curso tinha 56 vagas, e as 56 vagas foram completadas, e agora tem uns advogados de fora querendo fazer,
e estão brigando. Eu falei, mas marca outro, né? Não, a briga não é essa, doutor. A briga é que tem 10 mulheres sentadas aí dentro que não são advogadas, são secretárias. Os caras pagam para a secretária fazer o curso e aprender a fazer. Só que amanhã ou depois, essa secretária pode cobrar um salário maior, ou pode chegar e falar, olha, o Ricardo está indo embora. Como assim? O Ricardo, amor da minha vida, está indo embora para o Nordeste. E eu vou junto. Como assim? Não, eu vou junto, eu só estou avisando que segunda eu já não estou aqui. E aí é aquela coisa. Você não... Minha avó tinha uma expressão que é quem não sabe fazer, não sabe mandar. Então, talvez é ideal que vocês tenham uma noção disso. Tá? Doutores, outra situação. Lembra que eu falei da digitalização? Se eu vou digitalizar um arquivo eletrônico, eu tenho que escolher a forma adequada dessa digitalização. Nós tiramos cópia, através de um sistema eletrônico, no fórum, de uma peça processual. Na hora que ela foi ser digitalizada, nós utilizamos o preto e branco. Ela ficou assim. Tá? Ela ficou assim. Agora, ao escolher, é o mesmo documento, ao escolher escala de cinza com uma resolução de brilho e contraste diferente, eu cheguei nisso daqui. Completamente diferente. Se você escolher corretamente a forma de resolução e de digitalização, você consegue criar arquivos que vão ter resolução sem perda de qualidade. Tá? E o último exercício, para que vocês percebam a gravidade desse sistema eletrônico e do que está definido no artigo 225 do Código Civil, eu vou mostrar algo para vocês que pode acontecer e que o juiz não tem como saber e as situações ficam um pouco complicadas de trabalhar. Vamos supor que eu encontro, que eu tenho essas peças aqui processuais. Tá? Processo, procuração, e me interessou essa procuração aqui, que é folhas 5. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, usar o PDF 24, e eu vou extrair a procuração. Tá? Então, eu vou lá, extrair páginas de um PDF, eu escolho aqui peças do processo. Qual que era? Número? 5. Então eu vou fazer até diferente. Eu vou botar aqui, ó, 5, 5. Pronto. Guardar. Pronto. Ele extraiu para mim só a número 5. Tá aqui, ó. Doutores, olha o detalhe. Eu tirei a procuração do meio de outras, mas ainda é um arquivo PDF. E ele está assinado digitalmente do lado direito. Tá? E ele está em PDF. O que eu vou fazer? Eu vou entrar numa página como essa daqui, pdf.jpeg.net, tá? Escolho o arquivo aqui, tá? Escolho aquele arquivo que está em PDF, tá? Que é esse aqui. E converto aqui para o JPEG. Eu estou voltando para uma imagem JPEG. Estou voltando do PDF para o JPEG. E vou chegar nisto daqui, ó. Uma imagem. O PDF também é imagem, mas não é mais PDF. É uma imagem JPEG. Eu estou fazendo uma coisa aqui com programas muito simples, muito básicos. Eu podia usar programas profissionais para fazer isso, que tornaria a coisa muito mais difícil de você descobrir o que efetivamente está acontecendo. Eu venho no programa mais simples que tem no Windows, que é o Paint, tá? Abro o Paint, aquele programa de desenho, venho aqui abrir, escolho aquele arquivo de imagem, que está aqui,
Abro o arquivo de imagem. Seleciono a assinatura dele. Copiar. Abro uma outra procuração. Mudo a finalidade, promover a venda de sua alma ao diabo. Acho que era o único que compraria, né? Vem aqui, diabo. Colo a assinatura aqui. Venho em imprimir. Uso o PDF Creator. E crio uma nova procuração. Com a mudança da finalidade. Tá aqui, ó. E sem assinatura digital. Dá para o juiz saber que fui eu que fiz isso? Não dá para saber. A não ser que se aplique o artigo 225 do Código Civil, não dá para saber. Tá? Doutores, precisa tomar cuidado pelo seguinte. O mundo não mudou nada. O que mudou foi o modus operandi. Antigamente, se falsificava cheque. Pegava o cheque, falsificava o cheque. Hoje se falsifica o Internet Banking. As situações são as mesmas. Só muda talvez o suporte. E hoje o arquivo eletrônico, você precisa tomar cuidado, porque uma série de situações podem levar a uma fraude, alguma situação dessa e assim por diante.